tem coisa que a gente, é aquilo, a gente precisa dizer a verdade, mas tem formas e formas de se dizer, você não se enfiar a faca e torcer. Você fala com sutilezas, olha. Olá, eu sou Erika Labour e esse é o Falando sobre Compliance. Aqui eu vou te ensinar como sair do absoluto zero no compliance até ganhos de 6 dígitos por ano, atuando na área de compliance. Justamente porque tem muita gente que faz uma série de cursos de compliance, só que quando chega na hora de colocar em prática, trava, não sabe por onde começar ou começa errado, né? E eu tive até um feedback recente, interessante, de um dos meus alunos que está rolando uma turma do Destrava Compliance, e ele dizia justamente o quê? Poxa, Erika, eu ia começar errado, eu ia começar justamente pela avaliação de riscos, e agora eu estou entendendo por que precisa começar pela cultura da integridade, né? E qual é a forma certa de começar. E aí, antes de entrar realmente nesse foco do comitê de ética, eu gosto de fazer um alinhamento, porque tem gente que está assistindo e que nunca ouviu falar sobre compliance, ficou sabendo do canal e resolveu assistir. Então, eu sempre faço um nivelamento inicial, né? E aí, nesse nivelamento, eu gosto de falar justamente o quê? O que é compliance? Porque, apesar de ser uma área que ela existe, por exemplo, nas instituições financeiras há cerca de 15 anos e em várias outras, tá? É porque no Brasil realmente começou por meio das instituições financeiras. Então, apesar de ter começado há cerca de 15 anos, muita gente ainda não sabe o que é compliance, né? Então, se você perguntar para alguém o que é compliance, não é todo mundo que vai saber dar a resposta certa, vai conseguir dizer o que é compliance, né? E eu gosto de fazer esse alinhamento inicial, explicando justamente isso, o que é compliance. Então, compliance ele é um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas e processos que ajudam a empresa a atuar com base na cultura da integridade, atendendo à conformidade legal do seu mercado e atuando na prevenção de riscos, né? Quando a gente fala em cultura de integridade, primeiro a gente faz assim, como assim cultura de integridade? Toda empresa é ética, toda empresa atua com integridade. Mas na prática não é bem assim, né? Na prática, as pessoas, assim como um pai precisa ensinar ao seu filho o que é certo e o que é errado, a empresa deve sim ensinar ao funcionário, ao colaborador, ao terceiro, ao fornecedor também, qual é a conduta que ele espera que aquele fornecedor, que aquele terceiro tenha em relação à empresa. Tá? E quando a gente fala em conformidade legal, é justamente no sentido de a empresa ela tem uma série de leis, regras e normas que ela precisa estar seguindo de acordo com o seu segmento de atuação. Então, a depender do tipo de mercado, do ramo de negócio da empresa, vai ser uma legislação específica, uma norma específica que tem que seguir. E aí a conformidade legal é nesse sentido de estar aderente a essas leis, regras e normas aplicáveis à empresa e ao setor que ela atua, tá? E quando a gente fala em atuar na prevenção de riscos, é justamente por quê? Porque a gente tenta evitar que os riscos se concretizem, se materializem, seguindo aquela premissa básica que é muito mais barato prevenir do que remediar um problema, tá? E eu gosto muito de usar um exemplo de que se compliance fosse uma fórmula matemática, o que é que seria compliance? Compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, justamente para se atuar nessa prevenção de riscos, né? E quando a gente fala nesse contexto, né, que a gente vai falar de cultura da integridade, mas contando com o apoio do Comitê de Ética para estar realizando a cultura da integridade, é no sentido justamente do quê? Porque o comitê, cabe ao Comitê de Ética a responsabilidade, o objetivo de estar promovendo o respeito, o cumprimento e o aprimoramento da conduta profissional ética, tá? Então, quando a gente tem que respeitar, tem que cumprir e tem que aprimorar. Então, o comitê de ética ele é composto pela alta administração, né? E cabe à alta administração estar dando o exemplo de conduta. E aí que está justamente o mote que muita gente perde a oportunidade de utilizar o apoio da alta administração, né? E aí, quando a gente fala em comitê de ética, não é só você chegar a agrupar pessoas que têm um determinado cargo e dizer assim, poxa, você vai atuar como representante da sua área. E aí, vamos supor, tem empresa que tem 30 caixinhas no organograma,
caixinhas de direção e gerência e vai, ou sei lá, 10 diretorias. Então, o comitê vai ser composto por 10 áreas. Não, não é isso, né? Não é só você pegar um representante de cada área. Tem um motivo, tem um contexto, tem um porquê. E até mesmo um quantitativo ideal de estar se utilizando, de pessoas a serem acionadas no comitê de ética. E aí tem que ter cuidado, porque tem a questão do ego, né? Então fica aquilo, poxa, mas como assim? Eu sou diretor, não vou fazer parte do comitê de ética? A depender não, meu amor, porque não é para todo mundo. Não é porque você é diretor que você vai estar fazendo parte do comitê de ética. Lógico que você, como profissional de compliance, vai encontrar um jeitinho bem doce, bem sutil de dizer isso, né? Tem coisa que a gente precisa dizer a verdade, mas tem formas e formas de se dizer, você não se enfiar a faca e torcer. Você fala com sutilezas, olha, realmente não são todos os diretores que vão estar participando, enfim, né? Porque senão vai virar uma reunião de diretoria. E às vezes é isso que mata o comitê de ética, porque você acaba discutindo assuntos que não tem nada a ver com ética, vira mesmo reunião de diretoria, perde o foco, e você, como profissional de compliance, não vai conseguir estar conduzindo a reunião. Então, é importante ter cuidado com isso, né? Então, até a próxima. Tchau, tchau.